Muito bem. Estava pensando aqui em como nós vivemos hoje, as verdades que nós vamos estabelecendo, as informações, essa relação que nós vamos tendo com, com o que dizemos da realidade, né? Na era da inteligência artificial, enfim, depois de tanto tempo que nós já falamos sobre as opiniões, sobre as fake news, sobre a desinformação, a pós-verdade, nós temos que verificar o caminho que nós vamos tomando, né? De onde vêm as informações, como vêm, como aderimos a elas, se dogmaticamente, se criticamente. Dogmaticamente significa aceitar essas informações sem consciência crítica, sem perguntas, sem inquirição nenhuma, sem investigação. Isso é alguém que tem uma atitude dogmática. E me parece que a gente tem entrado numa cultura hoje do menor esforço, da menor busca, da menor pergunta, ou da pergunta nenhuma. E a gente logo não se importa também com a resposta, parece que nada muito faz sentido pra gente. Descartes parece que viveu alguma coisa assim parecida. Acho que a gente vive isso numa intensidade muito maior, mas Descartes parece que viveu algo parecido. No século XVI e XVII, ele começou um processo de verificar as informações que ele tinha, que a ciência dispunha, para ver a utilidade dessas informações para os problemas daquele tempo, para ver a validade dessas informações. Então ele conferiu que boa parte das informações não tinha efeito algum, não tinha utilidade alguma, e ele continuou um projeto que não começou nem com ele, começou com Francis Bacon, em inglês, que era de construir uma nova ciência. Francis Bacon começou um processo interessante, que era destruir os conhecimentos falsos, né, os conhecimentos equivocados, que ele chamava de ídolos da caverna, ídolos tribo, ídolos do fórum, ídolos teatro. Isso é importante, depois a gente busca saber que ídolos são esses. Nós temos todos eles conosco, nós somos seres dotados de conhecimentos pela meia-verdade, conhecimentos recheados de conceitos prévios e tudo mais, que mais nos dificultam conhecer o mundo, a realidade e as coisas do que nos ajudam. É isso que o Bacon estava contra, os ídolos. E ele estava a fim de começar uma nova ciência, um novo critério de constituição de verdade científica. Ele chamava isso de pars construens, né, de construção de uma nova ciência, um novo órgão. Descartes está continuando isso. Descartes, de repente, lá pelos 40 anos, ele fala, olha, eu preciso ver tudo isso de novo, porque eu não confio muito mais, algumas informações parecem que não fazem nenhum efeito, e nós estamos no novo tempo, Francis Bacon pensava nisso, para esses novos tempos, preciso de novos conhecimentos. Então, que conhecimentos nós vamos dispor daqui para frente, né? Acho que falta para a gente, na realidade atual, para o grande público, a grande massa, o grande senso comum, esse tipo de ímpeto e de seriedade, né? Por onde Descartes começa? Isso é importante, né? Descartes começa por dizer que os sentidos nos enganam. E aqui vai outra coisa na nossa realidade, né? Descartes dizia que os sentidos nos enganam e hoje nós somos muito afeitos aos sentidos, né? Ao que vemos, ao que escutamos, sem correr para maiores informações, né? Precavidas das coisas. Sentidos nos enganam. Como que ele está dizendo isso? Poxa, eu penso, de acordo com algumas informações que recebi, valores nos quais eu fui educado, e eu me equivoco em algumas situações. Eu sonho e alguns sonhos parecem ser muito realidade. De repente, alguém que sofreu um acidente grave, ele continua tendo efeitos desse acidente como se fosse ainda resquícios desse acidente, embora não haja mais nenhuma condição, né, de existência do acidente e tudo mais, né? Então, alguém tem uma compreensão do clima, da temperatura diferente, porque ele está febril. Então, obviamente, a informação que ele tem sobre a realidade, sobre a temperatura, sobre o clima, não é a mais confiável. Temos muitos ruídos, temos muitas coisas que nos prejudicam. Descartes estava ciente disso, e aí ele propõe 4 passos, que a gente chama de método cartesiano. 4 passos para a gente seguir com muita disciplina para a gente entender o que é verdade dentro da ciência. Quais são esses passos? A gente chama de método cartesiano. Primeiro, a evidência. Tudo precisa estar evidente, claro. Não deve haver dúvida
sobre o objeto que a gente está estudando, sobre a coisa que a gente escutou, sobre o que a gente viu, sobre o que a gente está investigando. Não deve haver dúvida. A gente tem que ter muita clareza sobre isso, buscar o máximo de compreensão da totalidade dessas coisas, né? Mas isso é muito difícil, né? A gente não tem clareza no início. Então, o segundo passo é justamente para estimular essa busca da clareza, é a análise. Eu preciso dividir as coisas em parte. Eu preciso, para compreender uma máquina, destrinchá-la toda, saber suas peças, a função de cada peça. Para um livro, para entender o livro, eu preciso compreender os seus capítulos, se é um romance, quais são os personagens, enfim, a relação entre esses personagens. Eu preciso saber das partes de tudo, gente, né? Mas não basta só saber a parte, preciso saber a relação entre elas. Então vem o terceiro passo, a síntese. Preciso saber qual é a relação de cada uma dessas partes, qual é a interdependência entre elas, né? E por fim eu preciso repetir isso tudo, né? Para verificar no mesmo objeto, para verificar esse objeto em outros espaços, para ver se isso se confirma, que é a enumeração, é a repetição, o quarto passo. Se confirmando, então nós temos uma verdade científica. E notem, é verdade científica, não é verdade absoluta. Porque Descartes não acredita em verdade absoluta, a ciência não acredita em verdade absoluta, as coisas todas são relativas a alguma outra coisa, sempre, né? Então, todas as coisas são alteradas em algum momento, elas servem talvez para alguma área, alguma região só e não serve para outra. Então, se não serve para outra área, se não serve para a totalidade das coisas, não é uma verdade absoluta. Porque a gente entende que verdade absoluta é aquela na qual todas as coisas são absorvidas. Não há uma regra que absorva todas as coisas no universo. Então não há verdade absoluta. Há uma verdade científica sobre a gravidade. E a gravidade no planeta, a gravidade na galáxia, a gravidade em espaços específicos, em determinadas dinâmicas. Nós não vamos falar de gravidade para o universo inteiro, porque existem, sei lá, quantas teorias, sei lá, quantas dinâmicas, sei lá, quantos universos aí, ok? Então não há verdade absoluta, há verdade para uma área específica, fundamental, ela é fundamental, mas não é absoluta, né? Isso é muito importante. Isso para as coisas todas que existem materialmente, também para o pensamento. Descartes entende que também no nosso pensamento pode haver equívocos. Nós temos 3 tipos de ideias: ideias inatas, ideias adventícias e ideias fictícias. As inatas são aquelas que a gente parece que impressões sobre a realidade que nascem com a gente. Óbvio, a gente tem impressões sobre o espaço, sobre a luz, sobre a escuridão, né? Sobre a temperatura quente e frio. Nós temos essas ideias não tão sofisticadas, mais rústicas, mas nós temos ideias inatas. Nós temos ideias adventícias, que são todas as ideias que nós vamos recebendo de todos os lugares, da escola, da religião, da família, e elas precisam passar por um critério também de análise. E nós temos ideias fictícias, que são aquelas que nós criamos, né? E aí também há uma série de equívocos que nós passamos nessas criações dessas ideias. Então nós precisamos usar a dúvida metodológica, o ceticismo metodológico para chegar a verdades cada vez mais comprováveis, científicas, isentas de dúvida. Por isso o gráfico cartesiano é um bom exemplo da teoria do Descartes, porque eu preciso encontrar naquele quadrante todo ponto específico, né, do resultado da equação de segundo grau. Na vida nossa, a gente precisa buscar esse ponto com clareza, os pontos da nossa vida com clareza. Isso é muito legal. Mas Descartes, ele tem uma coisa assim, olha, já que eu preciso verificar todas as coisas materiais e o meu próprio pensamento, o que é a realidade? A realidade é composta de res extensa, a realidade material, e de res cogitans, que é o meu pensamento. Descartes é dualista. Ele está numa herança platônica, né, da teoria, como se fosse o mundo ideal e o mundo sensível. Só que no mundo platônico, o mundo ideal não é o lugar da verdade absoluta, lá não tem erro, lá tudo é perfeito para nós. No Descartes, ele está dizendo, não, aqui também tem. Então não há verdade absoluta, é só uma questão metodológica de aproximação com Platão. A res extensa é o que vai ser verificável, né, no método científico que Descartes propõe, mas ele está dizendo uma frase muito específica, muito legal e muito estimuladora do comportamento científico da Idade Moderna. Ele diz: o mundo é uma máquina. O mundo é uma máquina. É como se ele estivesse dizendo: olha, vamos fazer do mundo o nosso laboratório, nosso grande laboratório, vamos conhecer a natureza.
Bacon já havia começado isso, vamos dominar a natureza. Conhecer é poder, mas vamos dominar a natureza respeitando a natureza. Essa é uma outra diferença que nós temos em relação à nossa contemporaneidade. A gente domina a natureza, ou supostamente dominamos, né? Mas não temos respeito por ela, né? Então os modernos tinham um pouquinho mais de respeito com a natureza do que a gente. O cara está dizendo: o mundo é uma máquina, vamos então laboratorizar o mundo e conhecer o mundo tal como ele é. O corpo humano, a engenharia do corpo humano, a engenharia do ecossistema, a engenharia de tudo, né? E a resistência é esse lugar do pensamento, ou seja, a realidade que nós vivemos, ela não é só o externo e ela não é só o interno. Não é só uma espécie de objetividade pura e nem de subjetividade pura. É as duas coisas. Porque sobre o mesmo objeto nós podemos ter percepções diferentes e ambas percepções serem validadas cientificamente, inclusive, né? Na realidade é feito por essas duas. Agora eu penso o seguinte: ainda que eu possa duvidar de tudo, que tudo pode ser equivocado, existe alguma verdade do qual não cabe nem eu duvidar, porque não dá para duvidar disso? Existe alguma coisa? Existe. E vai lançar um experimento que é o seguinte: olha, ainda que eu seja um sonho de um gigante adormecido, será se que exista um deus enganador, um gênio maligno, e que esteja nos dominando, que a gente, em algum momento tudo isso aqui acaba e tal, e que a gente esteja de fato sendo enganado, ainda que tudo isso aconteça, eu sou algo que pensa, porque de fato eu estou aqui conscientemente falando com vocês. Espero que vocês aí conscientemente me escutando, né? Então a ideia do Descartes é: eu sou algo que pensa. Por isso vem aquela frase: penso, logo sou, ou logo existo, né? Porque eu não sei, eu posso estar equivocado mesmo de quem eu sou aqui, das imagens que eu vejo sobre mim, né? Mas eu sou alguma coisa falante, alguma coisa pensante, eu existo. O que sou eu? Vamos descobrir, né? Isso é muito interessante. Então, Descartes é racionalista, ele está saindo de uma idade média, de um renascimento, entrando numa ciência moderna, colocando os fundamentos para o momento em que o futuro é incerto, e ele está dizendo: olha, tem conhecimentos que não prestam, que não valem, que são inúteis, preciso conhecer melhor essas coisas todas, esse conhecimento precisa ser racionalmente estruturado, organizado, e a gente precisa ir com dúvida, mas para não haver dúvida no final, ok? E tudo isso é só uma verdade científica, não é verdade absoluta. Ele sabe que várias pessoas não têm esse ímpeto, né? Por que ele está dizendo isso? Porque ele considera a razão como o suprassumo do ser humano. Então a razão também tem um dever moral de controlar e de educar os instintos. E ele está dizendo: olha, já que nem todo mundo tem esse ímpeto, então do ponto de vista dos instintos é bom que as pessoas pelo menos se orientem para uma instituição, para uma religião, sei lá, por alguma filosofia de vida, né, para educar os seus instintos. Agora, aquele que de repente tem os seus ímpetos, ele obviamente vai trilhar um caminho melhor de educação autônoma e tudo mais. Bom, parece ser muito simples e muito rápido e corriqueiro a teoria do Descartes, mas ela nos coloca problemas muito fundantes e fundamentais. Primeiro problema: a nossa possibilidade, necessidade de ir em busca de uma análise cada vez mais pormenorizada das coisas, para não haver dúvidas ou para não haver obscuridades, né? Para a gente estar cada vez mais certo, mais claro das coisas que a gente fala e do que a gente entende. Isso é um grande aspecto para a gente. Segunda coisa: a nossa realidade ela é constituída de um misto de realidade exterior e de realidade interior, e pode haver equívoco nos dois. A gente tem que sempre estar pensando sobre isso, nesse caminho mais ou menos dialético dessas duas realidades, né? Terceiro: o mundo é de fato um laboratório. É de fato um laboratório. Nós todos somos um laboratório em estudo e investigação, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com os limites dessa laboratorização do mundo. Isso é muito importante para a gente. Por fim, aqueles e aquelas que de repente não têm essa aptidão, não têm o interesse, então que eles se orientem por alguma coisa, né? É outra crítica para a nossa atualidade, que há pessoas que não se orientam absolutamente por nada, né? Fica aí então um pouquinho do Descartes para pensar a nossa realidade, o modo como nós conhecemos o mundo, como nós nos colocamos no mundo, como nós nos criticamos as outras coisas,
o procedimento que nós empregamos a tudo isso e, pelo amor de Deus, um apelo a deixar a preguiça de lado e verificar se nossas verdades são de fato legítimas, ok? É isso aí, grande abraço.